Olá, galera, tudo bem? Boa noite para vocês. A gente está começando aqui mais uma live, mais um vídeo no Facebook do palavrasdecinema.com. Meu nome é Rafael Amaral, sou jornalista, crítico de cinema e aqui também um pouco de comentarista, né? A gente faz alguns comentários aqui sobre a sétima arte. Eu queria convidar você para ficar comigo aí nos próximos minutos, né? Para a gente falar um pouquinho sobre um clássico do cinema. E sobre, mais do que falar de um clássico, vamos falar de um período, um determinado período do cinema que é muito rico, que é o cinema não só americano, mas acho que o americano principalmente, dos anos 40 nos Estados Unidos, tá? Que é um período muito rico do cinema clássico. Quero lembrar você que o site é palavrasdecinema.com e lá nesse site eu publiquei ontem uma lista com 100 melhores filmes dos anos 40. Tá? E o Casablanca, por sinal, é o número 2 dessa lista. Tá? E aí vocês vão me perguntar, mas por que você não vai falar do número 1 e sim do número 2? Bom, o número 1 é o Cidadão Kane, do Orson Welles. Eu poderia falar sobre ele, mas eu já falei sobre o Orson Welles aqui em um vídeo anterior. Eu fiz um vídeo logo no começo, quando eu comecei a fazer os vídeos aqui na página, eu falei do Orson e principalmente do Cidadão Kane. Então hoje eu não queria falar de Cidadão Kane, porque eu já falei. Então vou pular para o número 2, que é o Casablanca, e eu acho que o Casablanca é um filme que resume muito bem aquele momento do cinema americano, até mais do que o Cidadão Kane, eu acredito. Tá? O Casablanca é um filme típico para a época, enquanto o Cidadão Kane era um filme atípico para a época. Tá? Eram filmes, apesar de ser dois filmes gigantes, perfeitos, tem suas diferenças. Né? São dois grandes filmes americanos, mas cada um com as suas características. O Casablanca, eu acho que é um filme que resume bem, quando a gente fala de cinema americano dos anos 40, quando a gente fala daquele período específico do cinema de estúdio. E durante a Segunda Guerra Mundial, Casablanca é um filme que serve à perfeição de exemplo pra gente, ok? Então, eu acho que o Casablanca é um filme interessante. Inclusive, nos últimos vídeos que eu tenho feito aqui, a gente só está falando de medalhão, né? Na semana passada eu falei de 2001, Odisseia no Espaço, na retrasada do Ben-Hur, enfim, bastante clássico também a gente está falando, mas é que eu não queria deixar passar essa oportunidade para falar de Casablanca por dois motivos. Primeiro é que tem muita coisa fresca na minha cabeça sobre Casablanca. Eu li um livro recentemente sobre o Casablanca, então assim, tem muita informação para passar. E dois, porque eu fiz essa lista de filmes dos anos 40, que é um momento muito rico, como eu disse, é um momento de profundas transformações no cinema, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui no vídeo também. E o Casablanca é um filme, digamos, paradigmático desse momento. Tá? Ele é um filme que ele resume muito bem o que foi o cinema americano dessa época, em toda a sua excelência, sua qualidade, em todo o seu star system, em todo a sua forma de fazer cinema, que era muito comum naquela época, aquele cinema de um estilo fordiano mesmo, né? De estúdio, de produção muito rápida, intensa, mas também com um vínculo muito ligado com a propaganda política, que a gente vai falar aqui também, tá? Como eu disse, meu nome é Rafael Amaral e a gente fica junto agora nesse vídeo. Você pode compartilhar, curtir, marcar os amigos, pode deixar recados aqui que eu respondo, tá? Deixa aí falando o que você acha de Casablanca, quais são os seus sentimentos, se você já viu, se você não viu, não importa, tá? Deixa aí seus comentários, que a gente vai falar um pouquinho desse filme e um pouquinho do cinema da época também. Antes de começar a falar do Casablanca, eu queria lembrar que o Casablanca, obviamente, ele não é o primeiro filme que vai atacar os nazistas, que vai fazer uma crítica ao nazismo no cinema americano. Desde 1939, já surgem alguns filmes criticando ou mostrando os males do nazismo. Tá? O primeiro filme que você tem notícia norte-americano que faz essa crítica é o Confissões de um Espião Nazista, que é um filme interessante, tá? Foi até lançado no Brasil num box da Versátil, aquele box do Cinema Vai à Guerra, e que fala da infiltração de um nazista, ou de alguns nazistas, na sociedade americana. E aí começam a surgir alguns filmes que tratam dessa questão da infiltração nazista, ou do mal do nazismo, né? O Tempestades d'Alma, que é dessa mesma época, que é um filme muito bom também. O próprio Rosa da Esperança, que é um filme da Segunda Guerra, que ganhou o Oscar um ano antes do Casablanca, né? Ganhou em 43, o Casablanca ganhou em 44, né? O Oscar.
referente aos anos anteriores. E todos esses filmes que foram feitos nessa época especificamente do cinema, muitos deles, pelos estúdios norte-americanos, eram filmes engajados na causa da guerra. Os Estados Unidos entrou definitivamente na guerra com o ataque a Pearl Harbor, que ocorre em 41, né? Em 41. Portanto, o Casablanca é posterior, o filme vai ser lançado no finalzinho de 42 e no início de 43 em alguns cinemas americanos. Portanto, quando o Casablanca foi concebido e filmado, e principalmente quando ele foi lançado, o cinema norte-americano já estava engajado, muito engajado na Segunda Guerra Mundial. Portanto, e a guerra já estava em curso há um bom tempo, né? Quer dizer, então, falar mal ou criticar o nazismo já não era uma novidade. Mas o Casablanca faz isso também, tá? E muito bem, por sinal, com aquela cena extraordinária, principalmente aquela cena extraordinária da Guerra das Músicas ali, né? Dos franceses cantando a Marselhesa no Rick's Café, né? No café do Rick. Só que a ideia por trás de Casablanca, ela começa a ser gestada antes da guerra. Talvez uma coisa que vocês não saibam. O Casablanca, o roteiro do Casablanca, ele é baseado em uma peça, né? Everybody Comes to Rick, chamado, acho que é esse o nome, Everybody Comes to Rick. Todo mundo vai ao Rick, que era o nome da peça. Essa peça, vou até ler o nome do cara aqui, que eu não me lembro muito bem de cabeça, que eu até separei a página aqui. Aqui tem, nesse livro aqui que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tem todo um cronograma sobre a história do Casablanca e tal. É o Murray Burnett. O Murray Burnett é o autor da peça. Ele tinha feito uma viagem em 38 para Viena. Ele passou pela França, também pela Europa ali, e ele viu a situação que a Europa vivia naquele momento, né, com a presença do nazismo, do fascismo, dessa perseguição aos judeus. E tudo aquilo deixou ele muito revoltado e muito impactado por aquela situação. E o Burnett, quando voltou para os Estados Unidos, ele viajou junto com a esposa dele, ele resolveu escrever essa peça, que depois viria a se tornar o Casablanca. Mas começou como uma peça de teatro. O fato é que a peça não teve grande sucesso, não foi muito longe, e ele vendeu os direitos da peça, ele escreveu ela junto com uma mulher, com uma escritora, que é a Alison, se eu não estou enganado, aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o nome dela aqui também. Deixa eu ver. Tá aqui, peraí. Aqui, ó. A ideia do Burnett é colocada no papel com a ajuda da Joan Alison e se transforma na peça Everybody Comes to Rick. Então eu acertei o nome, é esse mesmo, tá? E depois essa peça vai ser vendida para Warner, né? Para o estúdio Warner, que vai produzir o filme, que vem a se tornar o Casablanca. Mudaram algumas coisas, tá? O nome deixa de ser Everybody Comes to Rick e se torna apenas Casablanca, que é a cidade no Marrocos onde a história se passa. Inicialmente, o Humphrey Bogart não seria o ator que interpretaria o Rick, e é até difícil pensar em outro ator, né? Mas, para você ter uma ideia, chegou a ser cogitado na época a possibilidade do Ronald Reagan interpretar o Rick, né, o que viria depois a se tornar presidente norte-americano nos anos 80. Né, o Reagan também era ator. E é meio bizarro, né, imaginar ele sendo o Rick. Mas o fato é que o Reagan também foi cogitado aí. Alguns atores foram cogitados. Felizmente, o Humphrey Bogart ficou com o papel. E por que felizmente? Porque o Humphrey Bogart, ele já havia estabelecido um tipo de atuação, um tipo de personagem que era muito típico da época. E aí a gente vai entrar um pouquinho na questão do cinema noir, daquele anti-herói cínico, desiludido, e que esse anti-herói ele vai se casar perfeitamente com o homem da Segunda Guerra Mundial no cinema americano. Então a gente começa a extrapolar um pouquinho a ideia, os limites do Casablanca para a gente falar um pouquinho do cinema da época. Porque o tipo de interpretação e a figura do Bogart no filme, ela remete a gente a um filme que foi lançado um pouco antes, que é o Falcão Maltês, né, gente? Que é considerado o primeiro filme noir da história do cinema, o filme que estabelece as bases do cinema noir, e já com um ator que tem a cara do cinema noir, que é o Humphrey Bogart. Nessa fase do noir, essa fase antirrealista, digamos assim, ou essa fase de estúdio do cinema noir. Depois o cinema noir vai se transformar. E o Casablanca, ele é um filme essencialmente de estúdio, ele é um filme que foi feito numa
em uma sequência de vários filmes, e acabou se tornando um grande sucesso para a felicidade do estúdio, né? Mas ele não foi exatamente feito para se tornar, digamos, a obra-prima ou o filme como é lembrado hoje. Ele era para ser mais um filme, um dos vários filmes do estúdio. Obviamente que vocês vão falar, peraí, mas nenhum diretor faz um filme para ser um filme médio, ou um filme apenas para ser mais um. É verdade, nenhum diretor faz, ainda bem. Mas o fato é que todas as características que rodeavam esse filme, a escolha do diretor, do elenco, a produção como foi feita, o estilo de filmagem, tudo isso remontava aos filmes feitos em linha de produção, como eram feitos nos anos 40 nos Estados Unidos. Tá? A gente está vindo de uma década muito rica, em que os estúdios ganharam muito dinheiro, que é os anos 30, apesar de uma grande depressão. A gente está entrando numa Segunda Guerra Mundial, um momento em que os Estados Unidos já estão se erguendo economicamente. Depois da guerra, eles vão se firmar como, digamos, a nação mais poderosa do planeta, e saindo aí como vencedores também, um dos vencedores da Segunda Guerra, estabelecendo a moeda, o dólar, como a moeda mundial, digamos assim, né, a moeda mais forte do planeta, o que perdura até hoje. É um momento de intensas transformações na sociedade, no cinema. Como eu disse, no cinema a gente tem a figura dos filmes noir, com um homem de personagem, um homem dúbio, que o Humphrey Bogart vai encarnar isso à perfeição. Você tem a figura da Dama Fatal, que a gente não vai ver no Casablanca de forma nítida ou escancarada, mas é uma figura que vai estar muito presente em outros filmes, a começar também pelo próprio Falcão Maltês, né? Aquela mulher dúbia do filme Falcão Maltês. Então são várias características e algumas delas a gente começa a perceber que estão no Casablanca também. O Bogart fica com o papel, e para o papel feminino, né, que é o segundo mais importante, o da Ilsa, ou Ilsa, né, que acaba ficando com a Ingrid Bergman, que não era da Warner, ela não era uma atriz da Warner, ela tinha um contrato com o Selznick, que foi o produtor do E o Vento Levou, e o Selznick empresta ela em um contrato para a Warner utilizá-la no filme. E ela é uma escolha perfeita para fazer a Isa Land, né, que é a personagem dela. E a Ingrid Bergman, curiosamente, ela não se sentia muito atraída por esse filme. Ela estava mais interessada em fazer um outro filme que ela viria fazer logo depois, e curiosamente o filme pelo qual ela foi indicada ao Oscar, que é o Porquinho os Sinos Dobram. Ela começou a filmagem do Porquinho os Sinos Dobram logo depois do Casablanca, e o filme também fez bastante sucesso, mas hoje não é tão lembrado quanto o Casablanca, que é baseado no livro do Ernest Hemingway, né, que é passado na Guerra Civil Espanhola e tal. E ela havia se preparado muito para esse filme, não para o Casablanca. Então, para ela, o Casablanca era um filme como outros, digamos assim, que ela estava apenas interessada no trabalho. E ela fez muito bem, né? A personagem dela é muito forte no filme. Ainda que, volto a dizer, ela não gostava tanto do filme. E tem um detalhe, ela não gostava muito da própria personagem dela. Ela achava uma mulher um pouco fraca e tal. E o Bogart e ela fazem um casal perfeito em cena, né? Quem assistiu Casablanca, eu acho que a maior parte de quem estiver assistindo aqui viu Casablanca e sabe do que eu estou falando. Realmente é uma química perfeita. Ele é um cara cínico, durão, pelo menos é a forma como a gente vê ele no início, nas lembranças, né, naqueles flashbacks, quando ele volta lá para Paris, que foi um momento que eles viveram antes da ocupação e durante a ocupação alemã em Paris, a gente percebe um outro Humphrey Bogart, né? E o Bogart tinha essa faceta também, que ele conseguia também interpretar um cara mais maleável e apaixonado, como depois ele faria em outros filmes, não em vários, mas em alguns, né? A gente pode lembrar, por exemplo, ainda que não seja uma interpretação parecida, eu sempre uso como exemplo Uma Aventura na África, com o John Huston, porque não é uma típica interpretação de Bogart, né? Ali ele fazendo um beberrão, uma personagem mais cômica, que não é um típico personagem Humphrey Bogart. E existe essa ideia, né, de que o Humphrey Bogart sempre está vivendo o mesmo papel. Ou seja, ele está sempre sendo o Humphrey Bogart, né, no Falcão Maltês, depois no Casablanca, À Beira do Abismo, Uma Noite na Martinica, enfim, inúmeros filmes que ele fez, com o Hawks, com o Huston, em que ele faz muito bem, né, o Garras Amarelas, que é quase que uma continuação do Falcão Maltês, também dirigido pelo John Huston. Quer dizer, a figura daquele detetive, daquele homem amargo, né, que o Bogart fazia muito bem.
E o texto, o roteiro do Casablanca, ele é muito feliz, porque ele oferece ao Humphrey Bogart frases espetaculares, né? Espetaculares, porque ele cabe muito bem a personagem dele, né? Aquele homem cínico que não está interessado nos problemas do mundo inicialmente, mas depois se vê obrigado a se engajar. E você percebe que a construção do personagem do Humphrey Bogart, mais do que de qualquer outro personagem no filme, ela casa muito bem a ideia do cinema de propaganda da época, porque ela é como se convidasse você ao engajamento, né? Convidasse o espectador ao engajamento, né? Aquele espectador, digamos, que ainda tinha dúvidas de que você tinha que apoiar os americanos na guerra. O filme ele também não deixa de ser uma propaganda de um convite. Até a gente pode entrar nessa discussão, até onde o filme é propaganda, até onde não é. O fato é que, sim, eu acredito, e não só eu, acho que a maioria, eu acredito que sim, o filme é uma propaganda, ele funciona como filme de propaganda, mas isso não o torna um filme menor por isso, na minha opinião. Eu acho que existem grandes filmes que foram feitos, sim, para ser uma propaganda. Vamos pensar, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. O Encouraçado Potemkin, por exemplo, do Eisenstein. E outros filmes do Eisenstein também, na União Soviética, lá em outro contexto. Outubro, né, que foi feito para comemorar a Revolução de Outubro, 10 anos depois, em 27. Enfim, mas isso não os torna filmes menores por isso. Eu acho que isso é interessante lembrar. O cinema tem essas contradições e essas complexidades, né, gente? Alguns filmes são realmente feitos para serem propagandas, e são bons filmes, não perdem o brilho e o brio, e a questão da propaganda não é a mais importante, na minha opinião, e outros são feitos para ser propagandas e são esquecidos, né? São filmes ruins, e acabam indo ali para a lata do lixo da história. Mas o fato é que o Casablanca é um filme que ficou, porque ele é muito bom, e ele funciona também no nível de propaganda, e funciona também muito bem no nível de cinema, que é um filme exemplar, né? A gente pode destacar, roteiro é perfeito, o elenco é perfeito, a direção é das mais felizes, né? O Michael Curtiz era um diretor, ou Curtiz, né? Curtiz, ele era um diretor, ele veio de Budapeste, na Hungria, ele migrou para os Estados Unidos fugindo da Primeira Guerra. Veja que tem algumas similaridades, né? Você vê que a questão social atravessa a vida desses caras, e não só no caso do Curtiz, né? Várias pessoas que estiveram envolvidas com Casablanca vieram da Europa também, né? Você pega, por exemplo, o próprio Peter Lorre, que havia feito filmes com o Fritz Lang na Europa, o M, o Vampiro de Düsseldorf, filmou com o Hitchcock na Inglaterra, veio para os Estados Unidos, conseguiu fazer uma carreira, ainda que sempre lembrado como coadjuvante, né? Fazendo um papel pequeno, mas importante no Casablanca, né? Ele faz o papel do Ugart, e ele já havia trabalhado no Falcão Maltês também. O Peter Lorre é uma figura fantástica, né? E o papel dele é perfeito no filme, né? Porque é o cara que entrega o salvo-condutas para o Humphrey Bogart, que é aqueles papéis lá que permite a pessoa sair do país. Isso também é interessante. Salvo-condutas não existiam isso. Isso não existia, tá? Isso foi criado pela Alison, que foi a coautora da peça. Ela criou essa história para a peça e depois acabou ficando no filme. Mas o salvo-condutas, gente, nunca existiu isso, tá? Isso aí é uma coisa da ficção. É interessante a gente lembrar também. Voltando um pouquinho na construção do filme, tá? O filme ele foi feito, como eu disse, todo em estúdio. Tem uma sequência só do filme que foi feita em externas, que é a sequência do aeroporto, da chegada do aeroporto. Eu pesquisei em algumas fontes, eu não sei até onde isso é verdade, mas o que eu ouvi dizer é que na época da guerra, nos Estados Unidos não se podia filmar fora de estúdios. Não sei até onde isso é verdade, tá? Eu vi algumas fontes dizendo isso. Mas o fato é que o Casablanca ele fez uma sequência fora do estúdio, que foi a sequência do aeroporto. E as outras, todas feitas em estúdio. Então, tudo que você está vendo ali, claro, né, gente, aquela Casablanca, tudo aquilo lá, foi tudo criado nos Estados Unidos, tá? Nada daquilo existe. E o filme extremamente econômico nas cenas, o roteiro muito balanceado, muito redondinho, né? Que foi escrito a 3 mãos, pelos irmãos Epstein, né? Deixa eu só ver se eu tenho a ficha técnica toda aqui, que o cérebro também já não ajuda, viu, gente? Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui. Bom, enfim. Mas o filme ele foi feito, foi escrito, o roteiro escrito a 3 mãos, né? Por 2 irmãos, os irmãos Epstein e os outros, que eu não estou com os nomes aqui, mas que, e o outro, né? Que também assina o roteiro.
O Michael Curtiz era um diretor de estúdio já muito firmado, digamos, muito consolidado. Ele havia feito filmes bons, né? Anjos de Cara Suja. Ele fez um ano antes o filme com o James Cagney, o Bianca Doodle Dandy, né? A Canção da Vitória. É um diretor que tinha feito muito filme bom. O Lobo do Mar, o Edgar de Robinson também, que são grandes filmes da história do cinema. E ele era o homem certo para fazer o Casablanca. E ele fez muito bem. Ele ganhou o Oscar por esse filme. E o filme ganhou o Oscar de melhor filme também. Quando a gente pensa em cinema romântico nos Estados Unidos, os dois primeiros filmes que vêm na nossa mente é o Casablanca e O Vento Levou. Talvez até O Vento Levou antes, né? Que são os dois filmes emblemáticos do cinema romântico americano e também do cinema clássico. Só que é interessante, eu até quando eu fiz algum tempo atrás, eu participei de um podcast, no podcast Filmes Clássicos, a gente até falava disso. E eu até comentei isso. Diferente do O Vento Levou nasceu para ser um filme fora da curva. Tá? Desde o início da concepção de O Vento Levou, ele nasceu para ser um filme fora da curva, né? Ele era uma produção maior que o normal, ele gerou um burburinho mais que o normal, ele foi feito para ser um épico, ele não era aquele típico filme de estúdio como outros vários. O Casablanca não. O Casablanca, ele nasceu como um filme de estúdio. Para ser um filme de estúdio, um filme que era um entre vários que estavam ali, um entre os vários dos filmes que estavam sendo feitos. Inclusive, alguns cenários do Casablanca foram utilizados em outros filmes. A estação de trem do filme, aquela sequência da estação, aquele mesmo cenário que você vê ali, foi usado no filme A Estranha Passageira, do Irving Rapper, o diretor. E reaproveitaram, fizeram algumas alterações e reaproveitaram no Casablanca. Ele era um típico filme de estúdio, mas um filme que deu muito certo, né? E diferente de outros inúmeros filmes de estúdio que foram esquecidos ou que são pouco lembrados, como A Estranha Passageira, por exemplo, que é um bom filme, né? Vamos registrar aqui. O Casablanca ficou, ele se imortalizou por várias questões, tá? Uma que ele criou um personagem gigante, que é o Rick. Duas, que ele tem inúmeras frases extraordinárias, né? Muita gente lembra do Casablanca por causa das frases do Casablanca. 3, uma canção extraordinária também, né? As Time Goes By, que não foi feita para o filme, acabou sendo sempre lembrada por causa do filme. Essa canção é de 32. Ela havia sido feita para uma peça, ela quase não entrou no filme. O Max Steiner, que é o compositor, não queria essa música no filme. Depois ele até pediu para tirar ela. Só que eles não conseguiram tirar porque já tinham filmado as cenas da Ingrid Bergman cantando As Time Goes By. E para tirar a música, teriam que refilmar essa sequência e outras sequências. O fato é que a Ingrid Bergman já havia cortado o cabelo para fazer o filme do Porque os Sinos Dobram, do Sam Wood, baseado na obra do Hemingway, e não podia mais refilmar Casablanca porque ela já tinha cortado o cabelo. Então, ironicamente, As Time Goes By ficou no filme por causa da Ingrid Bergman. E, gente, ainda bem, né? Sorte nossa, porque é uma canção extraordinária e casa perfeitamente ao filme. E o filme, como eu disse, ele está cheio de sequências extraordinárias. Não dá para a gente dizer que Casablanca ficou ou que perdura por causa de um ou outro item. É um conjunto de situações. Como eu disse, é um filme perfeito mesmo, em termos de roteiro, direção, com um encerramento perfeito, né? Ao mesmo tempo, muito fechado, né? Dentro daquilo que a gente conhece como o realismo romântico fechado, né? Aquela coisa do filme que se completa e se fecha, em um final que sacia o espectador, mas ao mesmo tempo com um final um pouco aberto, né? Aqueles dois caras caminhando para um mundo que a gente não sabe o que vai dar ainda, até porque o filme foi lançado antes do fim da guerra. E ali o Humphrey Bogart, que já não é mais aquele cara cínico de antes, ele diz para o personagem do Claude Rains: este pode ser o começo de uma grande amizade. E essa frase também já gerou muita polêmica, né? Tem muita gente que fala que tem um contexto gay, que os caras podem ter uma relação. Eu não acredito muito, eu acho que aí já é uma psicanálise muito selvagem. Eu acho que eu já não... Talvez não... Eu até respeito, eu acho que é uma interpretação possível, mas não compartilho tanto. Não sei, mas enfim, eu acho que é possível, tá? Eu acho que tem outros filmes que seriam feitos depois que essa questão gay ela fica muito mais saliente do que aqui no Casablanca. O próprio Gilda, por exemplo, que é um clássico também. E que tá na lista também, viu, gente? Eu vou falar aqui de novo. Eu tô fazendo essa live sobre Casablanca hoje também por causa da lista que eu publiquei no site, os 100 melhores filmes dos anos 40, e o Casablanca é o número 2, tá? Entra lá para você saber qual é o número 1, tá bom? Eu já falei aqui, mas se você não viu, enfim. E o Casablanca, ele deu muito certo, né? Tudo deu muito certo no filme.
Ele ganhou 3 Oscars, roteiro, direção e melhor filme. Não ganhou ator, né? O Paul Lucas ganhou naquele ano, por um filme que eu me lembro, fugiu o nome da cabeça agora, eu já vi esse filme do Paul Lucas. Não é um grande filme, é um filme bacana, um filme legal, tá? Mas eu daria pro Bogart, tá? Eu sou suspeito, mas é o maior ator da história do cinema clássico, né? Provavelmente. Então eu daria pro Bogart. E o personagem do Bogart, como eu disse, ele é o principal personagem do filme. E tem uma outra questão. O café onde se passa, talvez as principais sequências do filme, eu considero esse café, o Rick's Café, como praticamente uma personagem à parte. Né? É o ponto de encontro. Né? É ali, como diria que aquele café, ele sintetiza meio que uma zona neutra, né? Onde os caras estão se encontrando para fazerem negócios, para tentar fugir, onde os amores se reencontram, onde a polícia invade, onde morrem pessoas, tá? Então, é um local que eu diria que é quase uma personagem no filme. E nesse café, onde o Rick vai esconder os salvo-condutas no piano do Sam, né, que canta, e onde a Ilsa vai parar, porque Marrocos, na Casablanca, era uma zona de encontro naquela época ainda, né? Você não tinha uma... digamos que os alemães não haviam se apossado totalmente daquilo, e era uma zona de fuga. As pessoas fugiam dali para Portugal, e de Portugal para os Estados Unidos, enfim. Era uma rota de fuga, Marrocos, Casablanca. E ali era um ponto de encontro. Só que, curiosamente, o dono daquele bar não quer ir embora dali. O dono daquele bar, que é o Rick, ele não está interessado naquela guerra, porque ele já teve muitos problemas, e a gente entende, obviamente, que ele está desinteressado nisso porque ele viveu um amor frustrado. Então, o amor pela mulher e o amor pelas causas, eles são paralelos, né, esses amores. E no final, o Rick vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai amar uma mulher, ou ele vai deixar o seu coração, digamos, de lado e vai apoiar a causa. E isso é muito interessante. Veja como o cinema de propaganda age nesse caso. Porque ele escolhe a guerra, ele escolhe apoiar a causa. Ele deixa que aquela mulher vá embora com um líder, porque ele entende que todo grande homem tem que ter uma grande mulher do lado. E que sem a Isa, o personagem do Paul Rhaenyra, né, que é o outro, que é aquele cara quadradão, sisudo, ele não vai conseguir fazer a revolução que ele precisa fazer. E talvez vencer os inimigos que ele precisa vencer. E o Bogart, então, deixa que ela vá, por uma causa maior. Né? E aí ele diz aquela famosa frase, nós sempre teremos Paris, ou seja, nós sempre teremos nossas lembranças e o que a gente viveu de bom no passado. Né? Então eu acho que é um cinema de propaganda, sim, mas operando de uma maneira muito inteligente, às vezes muito, eu diria, não tão escancarado, né, quanto outros, com um roteiro extraordinário, porque coloca muito do que o filme quer passar nas entrelinhas. E esse conflito entre franceses, americanos, alemães, fica sempre nas frases com duplo sentido também. Né? Quando querem investigar o Humphrey Bogart, por exemplo, ele fica brincando com a cor dos olhos dele, ele fala coisas que é um roteiro muito bom por isso, né? É um roteiro extraordinário do Casablanca. Eu colocaria tranquilamente entre os 10 melhores roteiros do cinema, ao lado do Chinatown e alguns outros aí que eu acho que são impecáveis. Esse é um roteiro impecável. Enfim, e agora, saindo um pouquinho do Casablanca e falando dessa época, desse momento, o Casablanca é um filme que representa esse momento muito bem. Ele é uma história de amor, ele é um filme de estúdio, ele é um filme antinazismo e um filme, mas não anti-guerra, vamos lembrar isso também, ele não é exatamente um filme anti-guerra. Né? No início dos anos, final dos anos 20, começo dos anos 30, houve uma leva de filmes anti-guerra, não só nos Estados Unidos, na França também. Né? Cruzes de Madeira, por exemplo, é um filme francês anti-guerra. E nessa época, os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, o Reino Unido também, eles fizeram uma leva de filmes que não eram exatamente filmes anti-guerra, mas filmes que apoiavam a causa de quem eles queriam apoiar, do caso do grupo deles, do país deles. Né? E o Casablanca fica muito claro que ele é um filme pró-Estados Unidos, antinazista, por todas as posições que ele toma e por todas as opções dos personagens durante o filme. Inclusive tem aquelas brincadeiras que o Rick faz com os Estados Unidos, né? Quando o Major fala de ir para Nova York, ele diz, olha, eu acho que é melhor você não entrar em Nova York, melhor não invadir Nova York, que você pode ter algum problema aí no meio. Né? Ele diz muito claro que, olha, o buraco lá nos Estados Unidos ele é um pouquinho mais embaixo. Né? Então você vê que o filme ele é claramente um filme pró-americano e que mostra essa importância de desengajar, que é o homem que deixa o grande amor dele
por uma causa maior, ou seja, para que os parceiros, os camaradas dele vençam a guerra. E dentro desse contexto, como eu disse, o filme ele resume, né? Eu acho que resume muito bem aquele momento. Há outros filmes que são também importantes dessa época, e agora eu vou dar um pulinho lá no Reino Unido, porque os britânicos fizeram filmes muito bons também, a favor contra os nazistas e a favor dos próprios soldados, dos marinheiros. A gente pode lembrar de Nosso Barco, Nossa Alma, do David Lean com Noel Coward, que é um filme também de propaganda. 48 Horas, do Alberto Cavalcanti, que é um filme ótimo também, e que é um filme muito propaganda, mas também muito bom. O Alberto Cavalcanti é brasileiro, né? Vamos lembrar aqui. Fez filmes lá fora, né? Inclusive fez um episódio daquele filme com 3 episódios de terror, que é muito bom também, que agora me fugiu o nome, dos estúdios Ealing, também excelente. E outros filmes dessa época. O Michael Powell também fez alguns filmes muito bons, como, por exemplo, o Invasão de Bárbaros, né, o Paralelo 49, como é mais conhecido, que é um filme também extraordinário contra os nazistas. E é um filme, curiosamente, no qual os nazistas são os protagonistas. Né? Vejam, esse filme vale muito a pena. Paralelo 49, saiu no Brasil em DVD, eu acho que já faz algum tempo. É um filmaço também, viu? Um filmaço. Mas nenhum deles está à altura do Casablanca, né? Vamos deixar claro aqui. O Invasão de Bárbaros está na lista também, viu? Nessa lista que eu publiquei de 100 filmes dos anos 40. Eu vou mostrar para vocês, eu já falei bastante de Casablanca, né? Ó, o Blu-ray do Casablanca, nossa, não dá para ver nada, hein? Nossa, essa luz aqui tá horrível. O Blu-ray do Casablanca tá bem legal, saiu uma edição comemorativa de 70 anos, e tem um livrinho aqui bem interessante, que traz algumas informações do filme e tal, ó. Tá muito bonita essa edição. São 2 Blu-ray, um com filme, outros com extras, e mais um DVD com o filme, tá? Então você tem a opção de assistir em DVD ou em Blu-ray. E tem esse livro aqui também que eu queria indicar para vocês. Esse livro é muito legal. Chama-se Casablanca. Olha só. É um livro escrito pelo Renzo Moura. Eu já entrevistei o Renzo. Ele é um escritor brasileiro. Ele é colunista, escreve em algumas revistas. Eu entrevistei ele para o site, inclusive, se vocês digitarem lá Casablanca ou 3 perguntas sobre Casablanca, vai aparecer essa entrevista que eu fiz com ele, quando ele lançou o livro, por sinal. Já faz o quê? Uns 2 anos isso. Esse livro é bem legal, acho que dá para encontrar ainda. É da editora Estronho. No site da Estronho você encontra para vender, acho, tá? E é um livro inteiro feito sobre o Casablanca. Tem muitas curiosidades, história por trás do Casablanca. Um pouquinho do que eu falei aqui hoje está aqui no livro, tá? Eu tirei daqui como fonte. Tem aqui uma coleção de frases famosas do Casablanca, tá? Inclusive aquela que é a mais bonita, que eu vou ler aqui, que eu acho que é essa aqui, ó. De todos os botecos de gin em todas as cidades de todo mundo, ela entra no meu, né? Que é aquela frase do Rick, quando ele tá ali com o Sam, ou já fechou o café, ele tá ali bebendo todas, tal. Essa frase é extraordinária, né, gente? É ali que a gente percebe que o cara ainda é apaixonado por ela. E tem outras também, né? Tem uma que o Rick fala, eu não arrisco meu pescoço por ninguém, que na verdade ele vai se contradizer depois, porque ele vai arriscar o pescoço dele, né? Enfim, tem outras várias frases boas aqui, e tem também todo o cronograma da história do filme, quando nasceu a história da peça, quando virou filme. Tem uma história engraçada aqui também, que é a carta do Groucho Marx, porque os irmãos Marx lançaram aquele filme Uma Noite em Casablanca, que fazia também alguma brincadeira com o Casablanca, pegava ali, né, a rabeira do sucesso do Casablanca, e os irmãos Marx fizeram esse filme. E gerou, veja só que engraçado, né, como a história é cheia de coisas engraçadas. Quando a Warner ficou sabendo que os irmãos Marx estavam fazendo um filme sobre Casablanca, a Warner ficou brava, não queria que os irmãos Marx fizessem. E aí o Groucho, em resposta, mandou uma carta à Warner, né, uma carta irônica, né, dizendo que, olha, vocês não são donos de Casablanca, tá? Quer dizer, da cidade, ele estava brincando aqui, né? E claro, né, fez uma crítica à própria Warner. Mas todas essas histórias, ó, estão aqui nesse livro. Vale a pena, viu, gente? É um livro bem legal. Para quem gosta do filme, vale a pena ter esse livro, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem bastante comentário hoje, hein? Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. Vamos lá para cima primeiro. Deixa eu ver. Será que eu vou conseguir ler todos aqui? Acho que não, hein? Boa noite, adoro ver esses filmes. Que legal. A Maria Odete Correia Luz diz aqui que adora os filmes. Eu também adoro, viu, Maria Odete? São filmes muito legais. O Casablanca é um dos meus filmes favoritos. Quem mais comenta aqui? O Joézer. Olha só, o Joézer de novo aqui, hein?
A década de 40 no cinema é riquíssima. Temos o apogeu do Star System americano e o nascimento do neorrealismo. É verdade, tá? Eu até nem entrar nesse assunto do neorrealismo, porque aí a gente vai estender muita coisa. A gente vai lá para a Itália e tal. Mas o neorrealismo é um produto da guerra também, né? Ele é um fator social aí que acabou influenciando nessa estética neorrealista, de diretores como Rossellini, Visconti, De Sica, De Santis e outros vários. O Joezer diz também: acredito que a caixa da Versátil, que se referiu no início do vídeo, seja essa mesmo. Você tem razão, Joezer. É Hollywood contra Hitler. É essa mesmo, tá? É muito legal essa caixa. Tem algumas pérolas escondidas aí. Inclusive o Tempestades d'Alma tá aí nessa caixa. Aqui a Érica diz: não tem jeito, para mim, o primeiro grande noir seria Pacto de Sangue, 3 anos depois do Falcão. Nossa, o Pacto de Sangue é um filme extraordinário, né? É o terceiro filme do Billy Wilder e é um dos melhores dele. Talvez o segundo ou terceiro melhor filme que ele fez na vida. Acho que o segundo melhor, eu acho. Mas só perde para o Crepúsculo dos Deuses. Mas realmente, Pacto de Sangue, se não é o primeiro, é o segundo maior filme noir da história. Acho que deve ser o segundo, viu? Ou não sei. Enfim, tá na lista também. O Pacto de Sangue tá entre os 10 melhores da década. Tá entre lá. O Alessandro diz aqui, ó, uma obra-prima de cinema para o para quê? Para a eternidade. Nossa, eu estava lendo entretenimento. Para a eternidade. Uma aula de cinema e um reflexo do contexto no qual está envolto. Bogart, Ingrid, Curtis, roteiro certeiro, trilha sonora inesquecível, vários méritos para um dos filmes mais importantes do cinema. É verdade, o Alessandro. É uma junção de fatores que tornou Casablanca um filme extraordinário, sem dúvida. Aqui também tem o Alexandre. Meu amigo Alexandre está aqui, ó. Ele está no podcast Filmes Clássicos e com quem eu fiz o podcast do Casablanca. Ele diz: vejo que os suspeitos de sempre estão... É verdade, meu cara. Ele tirou a frase do próprio Casablanca, né? Os suspeitos de sempre. É maravilhoso, né? Aquele momento que o Claudio Rains diz: prendam os suspeitos de sempre, né? O Brasil está cheio de suspeitos de sempre, por sinal, né? Aqui a Érica diz: dizem que a Warner também queria refilmar o desfecho, olha, pois os executivos teriam odiado. Também nisso foram salvos pelo corte do cabelo da Ingrid. É verdade, eu já vi uma história disso também, viu? Que queriam refazer o final, tal, mas, gente, não dá para pensar, né? É difícil pensar o filme com outro final. O Johnny Paul tá aqui também. O Gustavo, meu irmão, tá aqui. Deixa eu ver quem tá mais aqui. A Sara também está comentando, ó, filme belíssimo, posso assistir 1000 vezes e sempre me emocionará. É verdade, ela citou até a canção aqui do Casablanca, né? Essa canção depois até virou a vinheta da Warner Bros, eu acho que até hoje ainda é com As Time Goes By, né? A vinheta ainda tem As Time Goes By ali, que é uma música imortal, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, acho que é isso. A gente deu uma passada aqui por filmes dos anos 40, principalmente no Casablanca. Então, para terminar, eu quero convidar você para entrar no site palavrasdecinema.com. A lista tá lá, tá? Os 100 melhores filmes dos anos 40. O Casablanca é o número 2. Eu não fiz a live aqui, o vídeo sobre o número 1, porque eu já havia feito um vídeo sobre ele, que é o Cidadão Kane. E esse né, é difícil bater o Cidadão Kane. Esse é o número 1, e eu já fiz uma live falando sobre a importância do Cidadão Kane. Se vocês procurarem aí na página, ou mesmo lá no meu site, vocês vão encontrar, eu acho que esse vídeo é anterior. Eu acho que eu fiz no final do ano passado. Não me lembro agora. Mas está lá, viu? Falando sobre o Cidadão Kane. E o Casablanca agora. Então a gente faz o Casablanca e passa aí por cima. E semana que vem a gente tem mais filmes, mais informações de cinema. Todo domingo, a partir das 20h30, aqui na página do Palavras de Cinema. Meu nome é Rafael Amaral, sou jornalista, crítico de cinema. E estou sempre por aqui dando alguns pitacos sobre isso que eu adoro, que eu amo, que é a sétima arte. Queria agradecer muito quem assistiu o vídeo e lembrar que o vídeo fica no site aqui na página também. Então você pode voltar e assistir novamente. E eu respondo todo mundo depois também, tá, gente? Aqui por meio da página. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.